Olá, amigos do Sol Servidores Online. Você já me conhece, sou William de Lima. E no programa Plataforma Cívica de hoje, o tema Eleições Municipais 2020. E eu preciso fazer o seguinte registro. Nós temos a grande oportunidade aqui hoje, nesse momento, de conhecer os pretendentes ao cargo de chefe do Poder Executivo. Quem será o nosso próximo patrão ou patroa, assim dizendo. E o legal nesse momento democrático foi que o Sol Servidores Online abriu espaço para todos os candidatos, todos os partidos que têm candidatos à Prefeitura de Piracicaba, a estarem vindo na plataforma cívica, vir bater um papo com a gente, conversar, explicar um pouco das suas propostas para a nossa categoria, Servidores Municipais de Piracicaba. Eu preciso novamente, como estamos fazendo com todos os candidatos que estão aqui, apresentar que foi protocolado para todos os partidos o convite. Felizmente, alguns partidos responderam. Infelizmente, outros partidos não se deram ao trabalho de responder para nós. Dos que responderam, nós precisamos registrar que eu respeito a decisão dos que se recusaram, mas tiveram pelo menos a dignidade de nos responder. E dos demais que responderam, estão presentes, os meus eternos agradecimentos a todos os candidatos a prefeito que responderam sim ao Sol Servidores Online, está aqui hoje na plataforma cívica. E hoje está aqui comigo na plataforma cívica a vereadora Nancy Tami, do PV, Partido Verde 43. Nancy, tudo bem? Tudo bem, Delimo. E você? Maravilha, maravilha. Nancy, novamente, o programa todo eu vou agradecer, de verdade, novamente, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter a grandeza, eu vejo como um ato de respeito ao servidor municipal de Piracicaba. Obrigado por responder e por responder de forma positiva, estando aberta ao diálogo, ao debate, à discussão positiva acerca do serviço público municipal. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, viu, Delima? E nós temos que valorizar muito quando nós temos espaços democráticos. Então, a oportunidade de falar é um grande presente. Obrigado, obrigado. Nancy, senhora, nesse momento, como representante do PV, do Partido Verde aqui em Piracicaba, eu gostaria que a senhora, em 3 minutos, falasse quais são as bandeiras, as propostas do Partido Verde para a cidade de Piracicaba. Nós construímos um plano de governo de uma forma coletiva, foram 9 meses, né? Uma gestação mesmo do plano, com especialistas, com a comunidade. Então isso foi construído de uma forma muito rica. Isso foi compilado e hoje nós temos 18 itens, né, que muitos foram acomodados também, mas é importante, Delima, colocar que nós sentimos assim uma fragilidade muito grande hoje no município e a forma de trazer essas políticas é com mais transparência, com acesso à informação para toda a população, com a participação. Eu tive um mandato muito participativo, nós ali fortalecemos, praticamente criamos, né, toda a estrutura da escola do Legislativo, por onde passaram mais de 9 mil pessoas, quase 10 mil pessoas, para falar o quê? Da formação cidadã. Então esse jeito de fazer com transparência, com os dados disponíveis, com a participação, dando importância para cada voz que deve e merece ser ouvida e só vai ajudar na construção, eu acho que eu acho que é uma terceira forma de fazer uma organização que é planejamento. Nós temos que ter planejamento, então isso significa ter um diagnóstico, ter proposta, ter ações alinhadas. E todo o nosso plano, em todas as áreas, também é importante que tenha uma comunicação. Como eu trabalho muito, a minha formação também, né? Eu acho que trabalhei muito com gestão ambiental, sou engenheira agrônoma, então essa forma de enxergar que a sustentabilidade, ela tem que conectar todas as áreas, seja a saúde que a gente sente a ausência do médico de família, daquela saúde de ponto, seja na educação, com plano de carreira, com políticas mais inclusivas, seja na área rural, onde o pequeno agricultor deve ser fortalecido, ou na economia, com fortalecimento da economia local, enfim, todos esses temas, eu acho que o grande lance do nosso plano
é unir, fazer com que dialogue, que essas áreas dialoguem, para que no conjunto a gente tenha melhores propostas. Mais do que isso, a gente pensa em zeladorias para que as regiões sejam diferenciadas nos seus anseios, nas suas percepções e nas políticas públicas destinadas a cada canto da cidade. A plataforma cívica, o Canal Sol, disponibilizou no convite espaço também para 10 minutos, com uma média de aproximadamente 5 vereadores, ou 3 ou 4, mais 10 minutos destinado para que o servidor conhecesse a chapa de candidatos a vereadores pelo partido do candidato ou da coligação do candidato a prefeito que estivesse aqui na plataforma cívica. O PV abriu mão desse tempo, né, vereadora? Na verdade, nós construímos, de Lima, dentro do partido, nós temos uma união incrível dos 35 candidatos e candidatos do PV, que vocês devem conhecer, gente séria, propostas incríveis. Eu não poderia pegar 5 e trazer aqui. Ou daria oportunidade para todos, ou teria que ter o tempo hábil para que eles votassem em quem seriam os representantes. Então, nós temos uma unidade tamanha que a gente sabe que a nossa soma é que vai fazer com que a voz do Partido Verde esteja na Câmara, esteja no Executivo. Então, eu convido vocês a entrarem no site do PV, conhecer e entrar na interlocução com os candidatos e candidatas. São maravilhosos, eu estou encantada aí com as campanhas e com a história de vida, com as propostas de cada um e de cada uma. Diferente, mas válido. E eu respeito. Obrigado mesmo assim, obrigado. Mas você pode, Delima, acho que convidar individualmente ou entrar, aí eu acho que os 35 teriam que direcionar. Nós temos alguns funcionários públicos, funcionárias públicas que também são candidatos e candidatas. Então, mas eu acho que teria que ter um comum acordo e não uma escolha minha, né, pensando 4 ou 5 dos 35. Parabéns, vereadora, mais uma vez um bom exemplo de liderança e democracia e respeito aos demais. Parabéns. E nessa parte do programa eu tenho 5 perguntas que nós estamos fazendo a todos os candidatas à Prefeitura de Piracicaba. São 5 perguntas de tema relacionado ao serviço público. Podemos começar? Sim, claro. Maravilha. Como é assim, particularmente eu tenho muito interesse nessas, eu como todos os demais servidores, nós temos muito interesse no assunto a ser abordado agora, então vou fazer questão de ler, tudo bem? Claro. Para que seja no mesmo tom, o mesmo tipo de pergunta, sem ponto e vírgula. Nós estamos fazendo a todos, sim, ok? Claro. E essas perguntas foram elaboradas pela minha equipe que trabalha comigo, a jornalista Marília Ferreira e o servidor lá da Câmara de Servidores, né? O Alexandre. Então, são perguntas criadas por profissionais de imprensa, por servidores relacionados ao serviço público. Ótimo. Nancy, a primeira pergunta é: a senhora é favorável à proposta de emenda constitucional à PEC da reforma administrativa que abrange os poderes executivo, legislativo e judiciário, a qual decreta o fim da estabilidade dos servidores e acaba com a carreira, precarizando o serviço público, deixando vulnerável os serviços essenciais à administração pública, podendo trocar o quadro de funcionários de acordo com a vontade política? Não sou favorável. No entanto, eu acredito que talvez tenha que ter mais especificidade para aquelas profissões, realmente as áreas que são fundamentais numa gestão pública. Mas veja, isso é uma proteção de cunho político. Eu não posso ter, e nem sempre a gente tem nesse espaço, pessoas tão retas e responsáveis, né? A democracia é isso, ainda é o melhor dos sistemas, mas de vez em quando aí a gente coloca pessoas que depois, tanto é que nós já tivemos impeachment e tudo mais. E nem sempre também o impeachment vem de uma forma clara, né? E talvez justificável. Mas enfim, se cada gestor entrar lá e ganhou do seu concorrente e achar que algum servidor foi bom para o gestor, ele vai ficar trocando, e tem serviços essenciais. Aliás, aqui em Piracicaba, o que nós temos de servidores qualificados, eu fico encantada, porque eu tive dúvida durante o mandato e me subsidiaram muito. Então, nós temos em todas as secretarias servidores de alto gabarito, assim como na Câmara. A Câmara tem servidores altamente especializados. Então, eu sou extremamente
favorável. Agora, é claro, não pode ser para qualquer função. Então, o que talvez caiba é ter uma análise realmente, mas eu não acho que mude tanto, para que nós tenhamos ali as profissões, aquilo. Você pega, vai mandar todo mundo embora de saúde e amanhã vai entrar alguém? Como que faz? Como que é? Perde quem? Perde o cidadão, a cidadã. Perde o município, perde o setor que está envolvido nisso. Maravilha, Tá? maravilha. A segunda pergunta, Nancy. No ano passado, o Senado aprovou a proposta da emenda constitucional, a PEC 0619, da reforma na Previdência do governo de Jair Bolsonaro. Nesse ano, em junho, o Executivo elaborou uma proposta de aumento de 11% para 14% da alíquota de contribuição do servidor público municipal ao IPASP, o estatutário, o PLC 0420. Enviado do Executivo à Câmara de Vereadores de Piracicaba de forma não completa, sem o cálculo atuarial e sem a mesma forma de financiamento por parte do patronal. Foi aprovado e sancionado, sem ao menos entender os requisitos mínimos, principalmente aos que assumem suas funções de cargo a partir de 2003, os servidores que entraram a partir de 2003, e vão se aposentar com a média dos vencimentos. Qual a sua posição diante dessa aprovação que acarreta prejuízo aos servidores públicos? Nós batemos muito, acho que vocês podem até encontrar algumas falas minhas. Eu procurei o sindicato, tá? Procurei por escrito, procurei setores responsáveis, porque realmente o cálculo atuarial faltou ali. Nós não tínhamos isso de uma forma evidente. Nós pedimos, acho que foi por uma ou duas vezes, o projeto ele foi adiado para que a gente pudesse dialogar. No entanto, veio também de setores ligados ao funcionalismo o apoio a que se votasse favoravelmente. Eu acho que muitos projetos que chegam na Câmara, e não é só esse, nós tivemos recentemente o do transporte público, desse contrato novo para colocar mais 7 milhões, e eu levantei na audiência, falei, mas cadê o contrato? Então você vai bater novamente na questão da transparência. Na audiência pública foi colocada também a falta desse cálculo, aí apareceu esse cálculo, mas de uma forma muito superficial. Então, eu acredito, e tem hora que você não consegue tirar da votação mais, por isso que eu falo que a sociedade, o diálogo, a sociedade organizada, e aí melhor para defender vocês, são vocês de forma organizada. Eu acho que tem que procurar, tem que dialogar, tem que lutar para ter esse espaço e subsidiar. Porque por mais que a gente estude, olha que eu sou estudiosa, por mais que a gente estude, a gente não domina todos os temas. E tem projeto que entra assim, de repente para votação. E por mais que a gente se empenhe, precisa da ajuda de vocês. Obrigado, Nancy. Terceira pergunta. Se eleita, de que forma a senhora irá fiscalizar o SEMPEM, Serviço Municipal de Perícias Médicas, diante das inúmeras denúncias e reclamação dos servidores sobre as irregularidades, tanto nos procedimentos e recebimentos, como nos indeferimentos dos atestados médicos, reduzindo licença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios concedidos por moléstias ou doenças ocupacionais, realizado pelo médico perito do SEMPEM? Olha, todo município, nessa área que a gente ouve bastante, mas em todo município, uma das reclamações é a fiscalização, né? É gestão, é planejamento, e aí envolve também, às vezes, quando aumenta muito um setor como esse, ele acaba se sobrecarregando, também porque falta uma gestão. Se você tem uma gestão, você diminui esses espaços que realmente são gargalos para o município. Fiscalização nós temos que intensificar bastante. Agora, veja só, eu vejo em tudo isso também uma valorização do funcionário público, que ele precisa ser mais valorizado. Ele não é bicho-papão, ao contrário, porque hoje em dia parece que tudo que é público, né, tem culpa de alguma coisa, e não é assim. Tem gente que dedica a vida, tem conhecimento acumulado, então se está tendo irregularidade, nós temos que levantar, fazer a fiscalização, deixar fazer realmente uma perícia de tudo isso. Então, esses diagnósticos não é só nessa área, Lima.
Nós temos, eu ando na área rural, na área do urbanismo, enfim, dentro mesmo relativo a mães, a educação. Então, a gente tem que ter novamente, você nota, você vai voltar para transparência, você vai voltar para participação, das pessoas terem voz. Se tem algo errado, né, eu acho que isso tem que ter clareza, a forma de fazer e deixar fiscalizar. E fiscalizador também é a população. Aí eu acho que a organização novamente, comitês, por exemplo, tem algo assim, não é só os vereadores, mesmo dentro, pegar alguma comissão que entra um funcionário público, que entra alguém da área médica, e que possa levantar realmente se tem, por quê e como sanar irregularidades. Correto. Maravilha, obrigado. A quarta pergunta é: a Lei Complementar 173 restringe a contratação de novos servidores públicos e os reajustes das categorias, ressaltando que é um direito constitucional, no mínimo, a revisão anual dos vencimentos, salários, dos servidores. Como a senhora avalia a eficácia dessa lei? Eu acredito que tudo que tem um embasamento legal, a gente vai falar que vai faltar dinheiro, vai faltar muito mais dinheiro ano que vem, a arrecadação está menor. Então, já me perguntaram, vai ter aumento? Eu acredito que não. E posso perder voto com isso, mas não dá para a gente prometer isso quando você tem uma crise que nós estamos vivendo. Nós temos que investir também no emprego, na qualidade do servidor, mas reajuste é legal, é embasamento legal. Então tem que dar um jeito de você ter, não só o reajuste. Nós sabemos que hoje vários servidores, dependendo da categoria, que também com base legal, tem direito, por exemplo, à insalubridade e não está recebendo. Então, e não é, às vezes fala, mas é lei de gaveta. Gente, lei é para ser lei. Ou então nós vamos brincar de terra de ninguém. Então, eu acho que a questão dos reajustes, que tem embasamento legal e é justo, tem que dar um jeito de cumprir. Também, quando tem algum benefício, algum item como insalubridade, e tem tantos outros que a gente ouve falar, também tem que investir na qualificação também. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou bem legalista nas coisas, e quando não está bom, agora a lei é feita por nós. Então, se não está bom, a gente tem que mudar. A não ser lei natural, né? Então, as mudanças climáticas são leis naturais, e a gente ou obedece ou nós vamos ser abocanhados por ela. Né? Maravilha, obrigado, Nancy. Nancy, agora vem a quinta pergunta. E essa quinta pergunta é uma pergunta muito pessoal minha, é uma pergunta que eu preciso me despir de qualquer pudor e, com o manto da humildade, fazer a pergunta. Eu sou guarda civil, sim. Eu sou servidor há 22 anos e nós temos uma lei nacional, uma lei federal, que é o Estatuto Nacional das Guardas Municipais, a Lei 13.022. E eu falo que a Lei 13.022 foi a melhor dádiva, um verdadeiro presente dos deuses para nós, réis mortais, que trata em especial de um artigo, que é o comando próprio. Piracicaba, e deve se orgulhar, a nossa noiva colinense, a nossa população deve se orgulhar da nossa gloriosa Guarda Civil, uma instituição centenária, uma das primeiras do país. Eu brinco dizendo que as demais de toda a nação ou são filhas ou netas de Piracicaba. Então é o nosso dedinho piracicabano dando esse bom exemplo para o Brasil, que é esse serviço público de qualidade, a Guarda Civil. Mas durante toda a sua existência, nós fomos comandados por pessoas que, ora, certas gestões colocavam bons profissionais, ora, certas gestões colocavam acordos, o Zé da esquina lá, que caía de paraquedas. E a 13.022, ela nos dá o comando próprio. Sim. Então, com todo o respeito e a importância do prefeito, do futuro prefeito municipal, de todos os prefeitos de toda a época, mas dentro da corporação, com a 13.022, que dá o comando próprio para nós, com a 13.022, a figura do prefeito ela é importante na questão salarial, que está congelado por lei federal, por força de lei federal. Então, a minha realidade laboral, a realidade laboral do Guarda Civil Municipal, desse profissional que tem como pilares a disciplina e a hierarquia, vai ser definido por um nome. A verdade, Nancy, desculpa a forma incisiva que eu vou falar. Para o guarda, no seu dia a dia, no seu operacional,
e a senhora foi muito feliz em falar sobre a importância em observância legal, a figura do prefeito vai decidir a questão salarial na nossa realidade laboral. Quem vai decidir qual é a forma que vamos agir, qual será o nosso futuro, a nossa conduta, é o comandante da guarda. E, felizmente, com a 13022 é comando próprio. E o legal da Guarda Civil, a Guarda Civil é um serviço público diferenciado. Ele não é melhor do que os demais, não é melhor do que a saúde, não é melhor do que a educação. Porém, é diferenciado. E um exemplo disso é que, se tem uma enfermeira que trabalha lá no pronto-socorro do Vila Sônia, e no trajeto itinerante da casa dela até o pronto-socorro, que ela vá de branco, ela nunca vai ser acionada pela população diante de um mal súbito, por exemplo, de um outro cidadão. Porque ninguém sabe se ela é enfermeira, se ela é mãe de santo, o que ela é. Ou se está indo para o baile do Havaí. Entretanto, o guarda, no trajeto da casa à guarda, ele vai uniformizado, ele vai identificado. Então, ele será facilmente acionado pela população diante de um estado de delito. Então, é diferenciado, né? Não tirando a importância, por exemplo, de um secretário de saúde não necessariamente precisa ser um médico. Porque, enquanto secretário de saúde, ele não vai na sala de operação com um bisturi na mão fazer uma cirurgia. Enquanto secretário de saúde, ele vai ficar atrás da mesa despachando. Já o comandante da guarda, que é de carreira, que deve ser de carreira, e que deve ser os olhos, a luz e a esperança da tropa, pois os nossos pilares é disciplina e hierarquia. A figura do nosso futuro comandante é muito importante. Sim, claro. Então, Nancy, eu pergunto para a senhora, uma vez eleita, quem será o seu comandante da Guarda Civil de Piracicaba? Essa pergunta é de suma importância para 500 guardas civis, para 500 famílias que aguardam ansiosamente, pois a sua resposta vai nos abrir os olhos para saber se serão mais 4 anos de atividade ou mais 4 anos de passividade. Porque se a senhora falar um nome, nós sabemos que nenhuma folha na guarda vai cair, ainda que seja no outono. Agora, se a senhora falar um outro nome, nós sabemos que no dia 2 nós estaremos motivados na rua, trabalhando pró-segurança da população. Delima, nós não ganhamos. Desculpa, a senhora entende a importância dessa pergunta, não, né? Entendi. Desculpa a minha incisão. E, aliás, eu acho que eu tenho que te elogiar pelo calor, pelo Obrigado. Carinho com que você defende o espaço que você trabalha. Obrigado. É isso que faz diferença. Gente, por exemplo, não é a profissão, estou vereadora, mas eu amei, dei meu sangue. E se eu chegar a ser prefeita, eu vou me dedicar muito, porque a vontade é de transformar, é de fazer com que esse município seja mais ouvido e não só olhado do último andar do prédio do Executivo. A gente tem que trazer essa voz, e assim como eu falo isso, trazer a voz também da Guarda para ser ouvida. Eu não tenho nomes carimbados, se tivesse também eu não falaria hoje, porque a gente tem uma caminhada de eleição, primeiro para ganhar a eleição. Você começa a pegar os troféus, sem ganhar, você esquece da luta. Então tem uma luta, agora com coerência. Eu sei que vocês hoje, por N motivos, mas estão muito mal equipados, eu sei que tem muitas fragilidades aí. Outro dia mesmo estava vendo lá, conversando, eu converso muito com guarda, eu vejo, eu tenho amizade com vários, e estava lá o carro vazando óleo, eu falei, como que tem condições de trabalhar dessa forma? Então merece o respeito no ir e no vir, merece que vocês sejam protegidos para poder proteger, né? Então acho que tem que pensar nessas medidas também. Possivelmente o nome saia de dentro, possivelmente. Mas só que a lei exige isso, a lei federal 13.022. Que é por vocês. Não, é de livre escolha e nomeação do chefe do executivo. Entretanto, o cargo a função de comandante deve ser de carreira, como da Polícia Militar, um exemplo. Não posso, o Dória não pode colocar... Não, mas eu saio de vocês, que eu digo, conversando com vocês, e principalmente alguém que seja alinhado às demandas, ao acolhimento. Eu não posso impor algum nome
de carreira, impor um nome que eu sei que a maioria não aceita, ou que não defende como você defendeu aqui. Então, esse nome ele tem que ser dialogado. Eu não vou dizer que é algo tão democrático que a gente vai fazer no voto, mas tem que ter essa percepção para que o nome saia também do diálogo com vocês, para que a gente possa ter alguém, porque para que a coisa vá bem, ela precisa ter, além do pertencimento, esse envolvimento. A hora que eu falo, o De Lima olha para mim, eu também sou guarda, né? E você é meu comandante. Então, se eu tenho respeito, se eu te vejo como um líder, eu vou fazer tudo para te ajudar. E quem ganha com isso? A prefeitura e a população. Então fica mais fácil governar. E assim outros setores. A área do meio ambiente que eu gosto tanto, eu tenho que trazer alguém técnico, mas alguém que também politicamente consiga conversar com a população, consiga fazer com que os planos fluam e trazendo o diálogo para dentro da casa. Então a mesma coisa com vocês. Então sai de dentro? Sim, mas possivelmente, eu acho que aí seria uma forma inteligente de fazer isso, no diálogo, para sentir quem é o nome entre vocês que realmente agrega. Acho que a palavra é essa, que consiga agregar para agregar à administração, à gestão municipal. Maravilha, maravilha. Gostaria de sair com o nome daqui, mas respeito e agradeço a forma sincera, franca, que foi nítida nas suas respostas. Obrigada. Vereadora, a senhora tem 1 minuto para as conclusões finais. Bom, primeiro agradecer De Lima, agradecer aqui essa oportunidade maravilhosa que a gente tem, falar para vocês, consultem nosso plano de governo, nosso site, nancitame.com.br, ou site do PV. Os candidatos e candidatas do PV são 35 e nós queremos um município com mais transparência, mais gestão e mais participação de vocês. A sua sugestão vai ser sempre bem-vinda. Venha conosco, 43. Obrigado, vereadora. Obrigado, Partido Verde 43, por estar aberto ao debate, ao diálogo e participar aqui, marcar sua presença na plataforma cívica. Obrigado, Piracicaba. Obrigado, meu Deus.